informação. Nós temos também redes de monitoramento e análise de dados. Essas redes de monitoramento é um espaço onde nós podemos identificar qual é a situação dos recursos hídricos em cada bacia. Então, daqui a pouco a gente vai abrir, vocês vão ver a quantidade de redes de monitoramento que tem só aqui em Nova Venécia, por exemplo. Regionalização dos dados, eu posso regionalizar Espírito Santo, Minas, Bahia. Então, isso pode ser feito separadamente. Eu posso fazer essa regionalização por bacia hidrográfica, que eu falo que seria até o ideal. E eu posso utilizar o SIG, que foi o que a gente citou até então, que é encontrar informações já definidas, camadas já definidas, catá-las e conseguir ter uma base de dados complexa, uma base cartográfica complexa desse sistema, desse local. E outro que é o sensoriamento remoto, que apesar de ser muito parecido com o SIG, é um pouco diferente. Sensoriamento remoto é baseado em imagens geográficas. Essas imagens geográficas é possível a gente fazer uma comparação de monitoramento de um tempo para o outro. Então, qual a importância desse sistema? Talvez assim você se questione, eu engenheiro ambiental, eu preciso ter acesso, eu preciso saber acessar esses sistemas em si? E eu digo que sim, gente. Porque é uma ferramenta estratégica para que a gente possa gerenciar o recurso hídrico. Quando a gente fala de elaboração de projeto, que envolve uma gestão, muitas vezes a gente vai ter dificuldade de deslocar aqui do meu ponto X e chegar lá no ponto Z, que é onde está o meu rio. Talvez aquele trecho do rio eu não vou conseguir ter esse acesso. Então, eu não vou conseguir, muitas vezes, nem saber onde ele se encontra, nem saber onde ele existe. Onde tem uma nascente? Será que tem uma nascente nesse raio de 90 metros? Nesse raio de 500 metros? Será que tem um recurso hídrico? Antigamente, a gente pegava aquelas bases, aqueles mapas cartográficos, né, gigantescos. Hoje em dia, esses mapas nem atualizados são mais. A gente consegue achar mapa até de 2000, mapa cartográfico. Na faculdade, eu cheguei a estudar cartografia utilizando aqueles mapas. Hoje, foi tirada a cartografia da base de dados do histórico escolar de engenharia ambiental. Por quê? Já tem o geoprocessamento já dá uma base cartográfica feita, eu não preciso criar. Eu não preciso ficar lá medindo metro por metro para encontrar um dado. Então, nós já temos isso facilitado hoje. Falo que vocês estão num período que tudo que vocês encontrarem, tudo que vocês precisam, vocês já têm pronto. Então, basta o quê? Procurar e ter interesse de aprender. Eu falo que eu apanho um pouquinho, porque às vezes, quando fala de SIG, eu tenho um pouquinho de dificuldade, justamente porque na minha época, isso foi feito de uma forma bem rudimentar. Isso o quê? Eu formei há 7 anos atrás. Então, eu estudei o SIG, só que o SIG que era estudado era em bases pagas. Hoje, nós temos o QGIS que todo dia atualiza uma ferramenta diferente, todo dia atualiza um método de executar esse gerenciamento diferente. Então, eu posso dizer que hoje está muito mais fácil do que há 7 anos atrás. Então, a gente tem essa base de dados já. Eu não preciso medir um mapa para saber onde está uma nascente. Eu consigo pegar pelo GPS e chegar até aquela nascente. Então, é bem mais fácil. Por isso que é importante, é uma estratégia para gerenciamento. Ah, modificou. Por que o sensoriamento remoto é importante? Houve retirada de vegetação naquela bacia. Eu consigo ver isso em tempo real, essa modificação. Com um bom sensoriamento, eu consigo ver isso quase que imediatamente. Quantidade de árvores que foram retiradas de um dia para o outro, já é possível ver, dependendo do Landsat que eu estou analisando. Então, são ferramentas que a gente utiliza para facilitar essa estratégia de gestão de recurso hídrico. É uma base para desenvolvimento de projetos de vários segmentos da economia. Então, quando eu vou desenvolver um projeto, esses projetos, é necessário fazer uma análise da disponibilidade de água. Então, eu posso utilizar essas bases, esses sistemas de informação para desenvolver esses projetos também. Base para elaboração de planos de recurso hídrico em bacia hidrográfica. Como que a gente vai elaborar um plano de uma bacia com não sei quantos quilômetros quadrados de extensão?
caminhando por toda ela, gente. Vamos parar para imaginar. Por mais que nós tenhamos muitos técnicos envolvidos na elaboração desse plano, sem um sistema de informação, a gente não consegue obter todos os dados necessários. Então, por isso que esse dado, essa base de dados, esses sistemas que muitas vezes a GE, a ANA, até mesmo esses outros sistemas nos disponibilizam, eles facilitam a vida em relação a isso. Suporte para a operação de sistemas de recursos hídricos que envolvem vários usos. Se a gente entrar no QGIS aqui agora, aqui no meu computador está desatualizado, mas se a gente entrasse aqui agora, nós conseguiríamos ver, por exemplo, aqui em Nova Venécia, quais são os potenciais usos do recurso hídrico de acordo com a vegetação. Então, onde tem pé de café? Onde tem pé de pimenta? Então, quantos pés de pimenta tem como a gente identificar? Então, isso envolve uma análise sobre os usos múltiplos da água e principalmente pode nos indicar um sistema de alerta. Ei, peraí, é necessário fazer uma gestão melhor nessa área, porque está tendo uma monocultura aqui nessa área. Então, é necessário a gente fazer uma análise melhor. Suporte à análise de pedidos e deferimento de outorga. Como que o técnico vai deferir ou indeferir um outorga? Ele vai pegar aquela coordenada e vai rodar o Espírito Santo todinho para autorizar essa outorga? Então, dificilmente ele terá perna para isso. Por isso que é necessário ter esse sistema de informação atualizado para que ele possa ter uma base de referência para emitir as outorgas. E como que funciona, na verdade, esse sistema de informação? É basicamente a descentralização na obtenção e na produção de dados. Então, até anos atrás, tinha aquela centralização de informações, né? Ou seja, só quem podia ter acesso a informações mais complexas eram aqueles que estavam na autarquia do governo. Então, a população em si, ela não tinha o direito de obter informações ou produzir dados. Hoje não, hoje nós temos essa liberdade. Nós temos um sistema de informação geográfica que em tempo real eu consigo fazer qualquer coisa. Isso não só na área da engenharia. Uma pessoa comum, se ele quiser se localizar, ele usa o sistema de informação geográfica, sai do ponto X e chega ao Y sem nunca ter pisado ali, sem nunca ter passado por ali antes. Por quê? Hoje a obtenção das informações, elas estão disponíveis. Então, houve uma descentralização disso. Coordenação unificada do sistema, ou seja, é necessário que o sistema ele seja coordenado de uma forma unificada para que nós possamos ter esse acesso e garantia de acesso às informações para toda a sociedade. Então, isso aqui é fundamental, gente. Antigamente, só quem tinha acesso à informação é quem, de fato, estava envolvido naquele setor, eram os órgãos maiores do governo. Hoje, não. Hoje, meu pai, lá na roça, ele consegue, se ele tiver uma boa internet, ele consegue pegar o celular dele e ter acesso a informação geográfica sobre um rio aqui em Nova Venécia. Então, ele não precisa vir aqui. Se ele tivesse uma terra aqui, ele conseguiria ver como que está a situação da terra dele aqui. Então, isso é garantia de acesso à informação para todo mundo. Estou dando um exemplo de SIG, mas é muitas outras coisas. A partir do momento que a gente torna público um plano de resíduos, isso é sistema de informação. A partir do momento que a gente torna público, por exemplo, a quantidade de outorgas que foram emitidas, que põe ali a coordenada dessa outorga, onde eu vou poder verificar, fiscalizar esse processo de outorga. Então, o artigo 25 e 26 da lei diz sobre o sistema de informação, que é um sistema de coleta, tratamento e armazenamento. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do sistema serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações. São princípios básicos para o funcionamento desse sistema. Foi isso que eu acabei de falar. A descentralização, a coordenação e o acesso de dados. E quais são os objetivos do sistema? Reunir, dar consistência, divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa do recurso hídrico. Atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda e fornecer subsídio para a elaboração dos planos. Então, o ponto principal
é que eu tenho uma fonte de informação para produzir documento. E, além de documento, eu poder fiscalizar o desenvolvimento dessa área. Então, quem tem essas atribuições? Em termos do sistema de informação, né, em relação a recursos hídricos, primeiro, pertence ao Poder Executivo Federal, que ele vai ter que implantar e gerir o sistema de informação em âmbito nacional. O Poder Executivo Estadual também vai ter que fazer em âmbito estadual. E as agências da água terão que fazer em sua área de atuação, ou seja, um rio federal, então, dentro desse conceito, ele vai ter que fazer. A Agência Nacional da Água, a Superintendência de Informações Hidrológicas tem a atribuição de organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informação. Atividades relacionadas à hidrologia, rede hidrométrica e ao banco de dados hidrológicos. Então, essa lei aqui, pessoal, deixa eu abrir aqui para vocês. Ela fala sobre a criação da ANA. Então, dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas, que é a ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, vamos supor, é obrigação do poder público estadual fazer a juntada de documentações, de informações referente aos rios estaduais. Beleza. Então, esses rios estaduais, eles terão que, essas informações, elas terão que entrar para a base de dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde, através da ANA, nós teremos um sistema unificado de informações. Então, vamos supor, se todos os estados fizerem essa base de dados, fizerem essa juntada de documentação, nós conseguimos ter informação de todo o Brasil. Ah, mas é um rio federal, tá? Se for um rio federal, continua sendo obrigação do Poder Executivo Federal. Agora, se for um rio estadual, nós só teremos essa informação se o Estado fornecer essa informação. Deixa eu ver o artigo aqui. Artigo 4º. Então, qual é a atuação da ANA? Só para a gente entender bem como que funciona essa questão. Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional sobre Informações de Recursos Hídricos. Então, é obrigação da ANA ter essas informações, fornecer essas informações e juntar essas informações. Então, se a gente entrar no sistema da ANA, a gente vai conseguir obter essas informações de forma completa. Então, aqui, quando a gente corre no site da ANA, a gente tem esse sistema. Então, isso tudo que a gente conversou aqui, ele se resume no SINIR, né, que a gente fala, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Então, esse sistema, ele vai ter todas as informações referente à gestão de água, referente até mesmo à elaboração de planos de recursos hídricos, a informações hidrometeorológicas. Então, tudo isso a gente consegue ter acesso aqui. Então, aqui um exemplo. É gerido pela Agência da Água porque, por lei, foi definido que a Agência de Água iria coordenar esse sistema. Nós temos vários tutoriais aqui, gente. Eu acho muito interessante estudar, para vocês estudarem. Vocês estão vendo bem aí?
Não vai ter como a gente trabalhar específico, mas tem muita coisa interessante que a gente consegue através de tutoriais que foram disponíveis, foi disponibilizado, a gente consegue acessar as informações. Então, aqui a gente tem os sistemas, alguns tipos de sistemas que são definidos. E nós temos acesso temático, por exemplo, a divisão hidrográfica, qualidade da água, quantidade de água, qualidade, uso, balanço hídrico, eventos hidrológicos, planejamento, regulação. Então, por exemplo, se eu entrar aqui em balanço hídrico, vamos dar uma olhada. A gente consegue ter acesso à relação entre demanda consultiva e oferta hídrica, capacidade de assimilação de corpos d'água. Então, são muitos dados interessantes para que a gente possa executar, que a gente possa estudar e conhecer a região referente à gestão de recursos hídricos. Eu consigo acessar mapas referentes a eventos hidrológicos. Sistema Federal de Regulação de Uso é um outro sistema que é vinculado ao Sistema de Informação de Recurso Hídrico. Quantidade de balanço hídrico por bacia. Depois eu volto aqui, lá na frente eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Então, só para demonstrar, gente, que é uma instituição legal, é a atribuição da ANA e também a atribuição da AGE. Por isso que a AGE, juntamente com o governo do estado, ele teve que elaborar todas as juntadas de documentos, de informações referentes aos rios que tem no nosso estado também. Então, quais são os tipos de dados que a gente consegue acessar? Através desse sistema de informação. Eu consigo acessar o uso da água, que são as demandas, quais são os problemas de dispersão, quais são as experiências de organização. Eu consigo ter esse acesso através desses sites. A disponibilidade em relação à precipitação, vazão, meteorologia, água subterrânea, socioeconômicos, que é referente à distribuição, indicadores educacionais, saúde pública, qualidade da água, sedimentometria, informações geográficas, meio ambiente e documentações gerenciais. Então, isso tudo aqui é um resumo dos tipos de dados que a gente consegue acessar dentro desse sistema de informação. E quais são as características desejáveis, né, de um sistema? Foi criado um sistema aqui no estado como Geobases. Então, só uma novidade aí, esses Geobases que a gente costumava usar, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, que é o navegador, ele tem uma data de validade que é até 1º de junho. Então, no dia 1º de junho, esse navegador vai sair daqui do Geobases. Então, a gente vai ter que começar a acessar o Geobases 2.0. Já viram, já navegaram no Geobases 2.0? Não, tô vendo agora. Então, esse Geobases, eu particularmente, viu, gente? Não sou expert em SIG, não. Mas eu, particularmente, não morro de amor por ele, não. Tem uma parada massa nele, é tipo uma rede social, assim, sabe? É tipo aqui, a gente consegue cadastrar e entrar. Uhum. Você vai poder criar mapa e botar disponível. Isso é muito bacana. A parte positiva dele é essa aí mesmo. Tipo assim, a gente pode criar uma sala de situação entre nós aqui e trabalhar em relação a esses mapas, né? Deixa eu só tentar entrar aqui. Mostra pra gente tentar cutucar um pouquinho. Nossa, precisa ser tão específico, amigo. Então, aqui, gente, tem toda uma base de dados. Enviar mensagem para o usuário. Essa questão aí que o Anderson falou. Tem como eu identificar usuários possíveis, tá vendo? Aqui é a quantidade de usuário que tem no sistema. Vamos supor se o Anderson estiver aqui. Eu posso
definir ele e mandar uma mensagem, por exemplo, um assunto. Então, é uma rede social mesmo. Ele tá bem massa, viu? Tava olhando. Eu tô futucando ainda, confesso. Ainda não futuquei tudo, não. Mas tem muitas informações, inclusive o banco de dados. Não sei quais foram as bases cartográficas que o Alex passou para vocês, mas a minha base cartográfica, mais da metade eu tirei tudo daqui. Então a gente tem muita coisa bacana, download de muito material. Esse EMA Mapeamento 2012-2015, muito bom, muito completo.